fez esse convite para estar aqui, ao casal de louvor, Luzla e Guilherme, Deus seja louvado pela vida de vocês, todos os demais irmãos presentes que estão assistindo aí, de suas casas, de seus aposentos, eu não sei, mas estão aí online para ouvir uma palavra de Deus, já ouviram o louvor. Eu confesso que eu estou no estado, irmão, sabe quando você chega no limite que você precisa ouvir? Aí Deus quer que nós fala, né? Deus é tremendo, Deus sabe cercar a gente direitinho, né? Quando a gente quer ouvir, precisa ouvir, Deus vai, não, você vai falar. Glória a Deus. Eu vou tentar, aqui meus filhos acordaram, mas eu vou tentar ministrar a palavra de Deus, eu deixei eles ali fora, ali brincando, daqui tem como ver eles, eu estou olhando para eles ali, estão ali brincando. E vamos tentar pregar a palavra. Minha esposa está trabalhando hoje, ela ainda não chegou, mas daqui a pouco ela chega aí dá uma assistência aí. E o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Eu acho que é a segunda vez que eu estou ministrando aqui, né, com vocês, se eu não me engano. Meus irmãos, abra sua Bíblia aí, você que tiver, no livro do Êxodo, capítulo 15. Livro do Êxodo, capítulo 15. A partir do versículo 22. Essa é a palavra que Deus tem para os nossos corações. Tenho certeza que Deus vai falar com pelo menos uma pessoa aqui. Essa palavra vai ser direcionada ao coração, em nome de Jesus. Vai dizer assim: assim Moisés trouxe de Israel do Mar Vermelho e eles saíram para o deserto de Sur. E foram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali ele os testou. E disse: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, me dê graça, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, em nome de Jesus. Meus irmãos, vocês estão ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Faz um sinal aí, dá para ouvir? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, essa passagem, capítulo 15, especificamente do livro do Êxodo, é conhecido como um capítulo poético, porque logo a ultrapassagem do povo de Israel, do Mar Vermelho, para o outro lado do deserto, eles colocam um cântico na boca. Moisés, a sua irmã Miriam e todo o povo de Israel estão glorificando e louvando a Deus. Eles têm um cântico na boca, eles estão alegres e tem motivo para estar alegre, porque o Deus de Israel, aquele Deus que promete, cumpre, aquele Deus que estende a mão, aquele Deus que peleja na guerra por mim e por você, aquele Deus que fez a promessa a Abraão, dizendo que farei de ti uma grande nação. É esse Deus que arrancou o povo do Egito com mão forte, abriu o Mar Vermelho para o povo passar com os pés em terra seca. Esse Deus tremendo que nós servimos está agora livrando o seu povo e cumprindo para zelar com a sua palavra, cumprindo as promessas que ele havia feito lá em Abraão, o nosso patriarca, o nosso pai na fé. Então agora eles têm um cântico, eles têm motivo para se alegrar, Deus é com eles. Só que é interessante que 3 dias após atravessar o Mar Vermelho, a palavra de Deus diz que
eles caminharam para dentro do deserto de Sur durante 3 dias caminhando nesse deserto, até chegar no ponto da exaustão. Não havia água, o povo está com sede, o povo murmura. Só que é interessante, antes da gente aplicar a palavra, eu quero dizer que nós estamos falando de um líder que Deus levantou dentro do Egito. Esse líder se chama Moisés. Nós sabemos que o livro do Êxodo tem por tradução dizer que é saída. Tem um significado que diz que o livro do Êxodo é saída, representando a saída do povo de Israel do Egito. Só que eu quero dizer para os irmãos o seguinte: eu vejo como esse texto, ou como o livro do Êxodo, como a seguinte maneira: Êxodo é a porta de escape que Deus colocou dentro do Egito para libertar o seu povo da mão de Faraó. Olha para essa pessoa, ou melhor, para você mesmo, coloca a mão no seu coração, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma porta de escape no seu, aleluia, casamento. Deus está colocando uma porta de escape na sua dificuldade. Deus está colocando uma porta de escape no seu trabalho. Deus está colocando uma porta de escape na sua casa. Deus tem uma porta de escape para você nesta tarde, em nome de Jesus. E assim, essa porta de escape, a chave que Deus vai usar é Moisés. Moisés é a chave que Deus usa para cumprir sua promessa com Abraão e libertar o povo. Só que o povo agora está no deserto, não tem água. Nós sabemos, e a ciência diz que nós, seres humanos, o nosso corpo só é capaz de suportar 3 dias no máximo sem água. Após 3 dias, acontece uma série de complicações. O nosso rim entra em paralisia, aí a gente entra em crise, aí também tem aquela, oh glória, aleluia, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente fica desidratados, a gente perde equilíbrio, a gente perde raciocínio, a gente perde energia, a gente perde força, a gente perde calor, a gente perde o vigor, a gente fica desfalecido por causa da falta de água. Então agora o povo vai murmurar. Só que é interessante que Deus leva o povo até as águas de Mara, águas amargas, não se pode beber. Se a gente for olhar somente para esse versículo, isoladamente, sem se atentar para o contexto, nós vamos entender que Deus está castigando o povo. Só que o povo de Israel é um povo que já sofreu. Lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus diz que os egípcios, ou o povo de Faraó, tratava o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Deus com dureza. O trabalho era árduo, eles castigavam o povo. Então a vida deles, diz a palavra do Senhor, que se tornaram amarga por causa da dureza da servidez, da escravidão lá no Egito. Então agora eles chegam até as águas de Mara. Águas de Mara estão representando o estado físico em que o povo de Israel se encontra. Eles sofreram lá atrás. O que eles não entendem, que eles não estão necessitando apenas de água para matar a sede, mas eles estão precisando de ser curados das guerras que passou lá atrás. As águas de Mara, diz estudiosos, até os dias de hoje, isso é comprovado cientificamente. Por isso que eu faço menção aqui, que as águas de Mara, havia plantas medicinais por debaixo das águas. O povo de Israel não sabia, mas Deus sabia que debaixo daquelas águas e tinha aquilo que o povo precisava, tinha a cura que o povo de Israel precisava. Então era Deus dizendo: calma, eu não vou só apenas matar a sua sede, mas eu vou te curar também, porque você precisa ser curado. Se você parar para analisar, eles iriam caminhar mais 40 anos no deserto, e se a guerra que se passou não fosse curada, das feridas da guerra que passou,
não teria como o povo suportar mais 40 anos para frente. O que Deus está dizendo é o seguinte: aleluia, não tem como começar ou sair de uma guerra e entrar em outra guerra sem antes curar as feridas da guerra passada. É necessário uma pausa para poder curar as feridas da guerra que passou. Deus está curando pessoas nesta tarde, porque tem guerras que você sofreu, que você saiu vitoriosa, saiu vitorioso, mas ficou sequelas, ficou marcas, e essas marcas só Deus é capaz de curar e cicatrizar. Então Deus, nesta tarde, está curando feridas passadas, de guerras passadas aqui nesta tarde. O que Deus está querendo dizer ao povo de Israel era o seguinte: a vida de vocês eram amargas, assim como essa água. Só que você olha o texto que Deus diz: Moisés, vai até aquela árvore, pega um galho dela e joga nas águas. A Bíblia diz que as águas se tornaram doce. Era Deus dizendo para o povo de Israel: assim como eu tornei as águas que eram amargas, eu tornei ela doce, assim eu vou fazer com a vida de vocês. A partir de hoje eu estou removendo o amargo da vida de vocês. Tudo que vocês sofreram no passado, eu estou curando. Toda ferida, toda afronta, toda perseguição, toda calúnia, todo mal que se levantou contra ti para te derrubar no passado, eu estou dando basta hoje. Eu estou encerrando hoje. Hoje eu curo a sua vida, eu saro as feridas, eu removo as marcas das guerras passadas. Aleluia, diz o Senhor. Então Deus está curando o seu povo. Deus está curando o povo de Israel. Só que é interessante que o povo caminhou 3 dias com um cântico na boca. Após 3 dias, o cântico sumiu, se tornou em murmuração. O problema não era a falta de água. O problema, muitas das vezes, é que nós não conseguimos suportar ou sustentar o nosso cântico na boca. A gente olha para a primeira dificuldade que chega, a gente, ao invés de se deparar com aquela situação, analisar e ver que quem está em nós e lutando por nós é mais forte do que a peleja que está diante de nós, a gente deveria orar ao invés de murmurar. Eles viram o mar se abrindo, eles viram 10 pragas do Egito, eles viram sinais e maravilhas, ele viu o povo, aleluia, Deus livrando e libertando o povo da escravidão com mão forte. Só que só se passaram 3 dias e já se esqueceram de tudo que Deus fez lá atrás. O cântico sumiu e se levantou uma murmuração na boca do povo, e Deus está olhando para aquela situação. Então Moisés vai clamar a Deus dizendo: aleluia, Deus, envia água para o teu povo. Aí Deus vai mostrar para Moisés uma árvore. Essa árvore, segundo estudiosos, ela tem um nome chamada moringa. Ela também é conhecida como árvore da vida. Até nos dias de hoje, ela é muito encontrada nas regiões da Índia. E ela é usada especificamente para o tratamento de água. Era especificamente usada na purificação de água. Então Deus sabe daquilo que você precisa. O povo não tinha conhecimento nenhum do que havia embaixo daquelas águas. Aleluia, só olharam para as águas amargas, mas não tinha conhecimento que por trás daquelas águas amargas, ou por baixo das águas amargas, havia remédio para curar as feridas. Então Deus conhece o nosso interior melhor do que nós mesmos. Eles estão reclamando por um momento de escassez, falta de água, mas Deus está dizendo: calma, eu não vou apenas matar a sua sede, mas eu vou tratar você pelo lado de dentro. É interessante porque a gente começa a analisar e ver, porque Deus está transitando o povo de um estado físico e mental para outro. Deus está tirando o povo de um lugar onde a escassez
era notória, o povo era escravo. Deus está levando o povo para um novo tempo, uma nova, aleluia, chamada na vida deles, um novo tempo, um novo começo, uma nova história, uma nova vida. Só que não tem como Deus levar o povo para essa nova etapa, para essa nova vida, sem antes curar as marcas e as feridas que o Egito causou. Deus está dizendo, calma, eu preciso curar vocês primeiro, aí vocês vão chegar aonde eu quero que vocês cheguem, porque a intenção de Deus é o seguinte, Deus não quer apenas que eu e você chegamos no propósito dele, mas Deus está preocupado com a maneira que nós vamos chegar. Deus não quer que você chegue doente, cabisbaixo, ferido, ferida, triste, aleluia, no propósito que Deus tem para a sua vida, porque não vai fazer sentido, você não vai ter razões ou motivo para desfrutar da bênção que Deus vai colocar na sua mão. Aí Deus está falando, eu vou te curar primeiro, para quando eu te colocar nesse novo tempo, o meu nome vai ser glorificado na sua vida, porque você não vai apenas desfrutar, mas você vai ser instrumento que eu vou usar para curar outras vidas também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas aqui que enfrentaram guerras, que pensou em largar o ministério, que pensou em parar de cantar, parar de ministrar, que pensou em abrir mão do casamento, que pensou em chutar o balde, chutar o pau da barraca, mas Deus está dizendo, calma, eu sei do que você precisa. Na verdade você não quer parar, eu até te entendo, mas o que você precisa é apenas uma pausa para recuperar as energias, para recuperar as forças, para curar o seu interior, o seu físico, o seu estado mental. O povo estava passando por um momento difícil, um momento em que a sua mentalidade, a sua estrutura estavam abalada, seu psicológico estava abalado, sua saúde estava debilitada. Então Deus vai curar primeiramente o povo, porque lá na frente, meia hora de caminhada para frente, há o oásis preparado por Deus, com 12 fontes e 70 palmeiras esperando o povo. Deus tem uma provisão para você preparada nesse teu deserto. Deus tem uma provisão preparada para você nesse deserto. É interessante que quando eu falo de guerra, quando eu falo de Egito, nós estamos falando de um povo que sofreu, mas agora está caminhando para a promessa, para uma terra que Deus prometeu que manda leite e mel. Nós estamos dizendo que não tem como sair de uma guerra e entrar em outra sem antes curar as feridas da guerra passada. Aí Deus me fez lembrar da história de um profeta chamado Elias. Esse profeta que no Monte Carmelo desafiou 850 profetas e ali ele saiu vitorioso. Elias era o tipo de homem que quando profetizava, que quando orava, que quando abria sua boca para falar a palavra de Deus, Deus assinava embaixo, ele tinha crédito com Deus. Deus era homem, Elias era homem temente, Elias era homem de Deus, Elias era conhecido como o profeta de fogo, aleluia. Só que esse mesmo profeta que orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, lambeu a água de redor, destruiu os falsos profetas. Esse mesmo homem que viu esse grande sinal, esse mesmo homem que orou, que tem essa intimidade com Deus, agora está enfrentando um momento difícil, porque a Bíblia diz que após ele derrotar os profetas, aleluia, a rainha Jezabel enviou ordem aos seus soldados dizendo que matem a vida de Elias. Então Elias agora sai, a batalha de Elias foi tão intensa, a guerra espiritual que Elias enfrentou foi tão intensa, que Elias corre e foge para o deserto. Ele senta embaixo de uma árvore de zimbro e pede para o Senhor tirar a sua vida. Aquele agora que fez cair fogo do céu está querendo morrer. Logo após ele fazer essa oração, Deus tira a minha vida, ele vai para outro lugar, ele entra em uma caverna e ali ele se tranca.
Quando a gente olha para esse contexto, para esse cenário, a gente vê nitidamente a vida de um homem que está tendo um momento de depressão, está sofrendo, está querendo desistir, está querendo parar por causa das feridas da guerra. Saiu vitorioso, ganhou, Deus honrou, Deus bradou, mandou fogo do céu, só que as sequelas ficaram na vida de Elias. Então Deus chega, envia o anjo até Elias, e Elias está querendo morrer, só que Deus diz: não, eu conheço você, Elias, eu sei do que você precisa, você não precisa morrer, na verdade você não quer abandonar o ministério, só que eu te conheço, eu sei o que você está passando pelo lado de dentro, a guerra foi grande, deixou sequela, deixou marca, deixou ferida, mas eu tenho algo para você melhor do que a morte, porque eu tenho um propósito na sua vida. Coma desse pão e beba dessa água, Elias, porque longa é a tua caminhada. Aleluia! Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe que você não queria te entregar ao ministério, não queria parar, mas são as marcas da guerra. Deus está dizendo: calma, é só uma pausa e eu vou curar você e eu vou te colocar de novo, porque eu tenho promessa para cumprir na sua vida ainda. Eu tenho planos para fazer através de você. Eu tenho coisas a realizar através de você e não dá para ser em outro. Tem que ser você. Então suporta, coma desse pão e beba dessa água. Deus está falando, porque longa é a caminhada que eu tenho contigo. Você não vai morrer. Deus está dizendo para pessoas aqui: você não vai morrer nesse deserto, você não vai parar, você não vai desistir. Tudo isso é só um processo que você está enfrentando. E Deus hoje entra com providência no meio desse processo para dizer: eu te curo, porque eu quero que você chegue com vida o lugar que eu quero te levar. Há um lugar preparado para você, para mim, que Deus está dizendo: não vai chegar lá debilitada, não vai chegar morrendo, cambaleando, não vai chegar cabisbaixa, vai chegar com vida. Aleluia! Satanás achou que você ia se trancar dentro desse quarto e ia desistir, mas Deus hoje brada. Aleluia! Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus hoje brada para dizer: você não vai morrer, você não vai parar, você não vai desistir. Aleluia! É interessante, voltando para o texto, meus irmãos, porque eu disse que o povo caminhou 3 dias. O nosso corpo humano, tanto homem quanto mulher, suporta apenas 3 dias sem beber água. Depois de 3 dias começam sérias complicações. Olha só que interessante, assim como o profeta Elias chegou no seu limite, o povo de Israel, aleluia, está chegando no seu limite, o seu limite físico, no limite espiritual, no limite financeiro, no limite sentimental, no limite emocional. Há um limite que o ser humano pode suportar, apenas ao limite que todos nós chegamos. E quando nós chegamos nesse limite, a gente pensa em desistir, porque a gente olha, não tem jeito, o povo está no limite. Só que por quê? Qual o propósito de Deus permitir um ser humano, ou o povo de Israel, chegar no limite? É porque quando nós chegamos no limite, a gente percebe que eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu não faço, mas Deus faz. Eu não sei, mas Ele é, e Ele sabe, e Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. É no seu limite que Deus vai se revelar para você de maneira tremenda. É quando nós chegamos no limite financeiro que nós conhecemos o Deus do ouro e da prata. É quando nós chegamos no limite da nossa saúde que nós conhecemos o Deus que cura. É quando nós chegamos no limite, aleluia, de um relacionamento, é que nós conhecemos o Deus que une e ninguém separa. É quando nós chegamos no nosso limite, a porta fecha, é que nós conhecemos um Deus que abre porta e ninguém fecha. É no limite, é no teu limite que Deus vai se revelar para você
com a cura, com a provisão, com o renovo, com o fortalecimento. Aleluia! É no limite que nós conhecemos a totalidade de Deus. É no limite que nós conhecemos o que Deus tem para fazer na nossa vida. É quando nós chegamos no nosso limite que nós conhecemos que Deus pode todas as coisas. Quando nós chegamos no limite, aí Deus está dizendo, você, aleluia, nós achamos que é o fim, nós queremos parar, mas Deus está dizendo, não é o fim, você só chegou onde eu queria, porque o limite para você é apenas o início para mim, porque Lucas 1,37 diz, para Deus todas as coisas são possíveis, ou nada é impossível para Deus. Deus pode todas as coisas, não há limite para Deus. Deus é onisciente, onipresente, Deus passeia no tempo, Deus está além da nossa imaginação, Deus está além do nosso limite, Deus tem provisão, Deus tem recurso, Deus tem vitória para você. É no limite que Ele vai se manifestar e vai se revelar para você. Oh, Lamandácia, é no limite, é quando nós chegamos no nosso limite que Deus brada e diz, deixa, agora é comigo. Eu sei, você suportou, aleluia, você suportou até onde você conseguiu, você foi até onde você pôde ir, você caminhou até onde você ou seus pés conseguiram caminhar, você estendeu a mão até onde você conseguiu estender, você orou com voz alta, até onde você conseguiu orar, você orou com voz baixa, até onde você conseguiu orar, você orou em silêncio, até onde você conseguiu orar, você orou com lágrimas, com gemidos inexprimíveis, até onde você conseguiu, só que agora é comigo, você chegou no teu máximo, agora deixa que eu vou normalizar as coisas. Eu te visito por dentro agora, eu curo as feridas, eu tiro, aleluia, essa ansiedade, essa depressão, essa angústia do teu peito, essa tristeza, vai ter alegria, vai ter um novo cântico na sua boca, tem um riso chegando nos teus lábios que Deus está colocando, vai ter motivo para sorrir, vai ter motivo para viver, vai ter motivo no relacionamento, no casamento, você vai ter motivo para voltar a caminhar, para voltar a buscar a minha presença, para voltar a orar, estudar a palavra, pregar, ministrar, para voltar a cantar, a louvar, vai ter motivo, você vai ter motivo, porque hoje eu estou visitando você, minha filha, hoje eu estou visitando o teu interior, aleluia, quem te olha pelo lado de fora, não sabe o tanto que você está sofrendo pelo lado de dentro, quem te vê sorrindo, não sabe como está chorando pelo lado de dentro, como está sangrando, como está ferida, como está doendo, mas Deus está dizendo, sou eu que esquadrinho o teu rim, eu que te conheço por dentro e por fora, sou eu que te viro do avesso, eu sei quando tu está bem, eu sei quando tu não está, eu sei quando está triste, eu sei quando você me busca, eu sei quando você ora, eu sei, eu te conheço, eu conheço o tom da tua voz, quando você não está bem, eu sei, o teu semblante muda, eu sei quando você não está indo muito bem, então hoje eu te visito, porque a partir de hoje eu visito o teu deserto, eu mudo a tua história e eu te saro para você entrar no novo tempo que eu tenho preparado para você. O tempo de escravidão do Egito passou, o tempo de sofrimento passou, o tempo de choro passou, agora vem um novo tempo. Olha esse cântico de Deus colocando na sua boca aí agora, receba, aleluia, receba esse novo cântico que Deus está colocando na sua boca aí agora. O Espírito Santo está visitando pessoas aqui, pessoas estavam sem força para orar, pessoas estavam sem força para caminhar, dizendo, Senhor, será que tudo que eu fiz me levou aqui? Esse é o meu final? Isso é o que você tem para mim? Essa vida que você tem para mim, Senhor? É esse estado físico que eu me encontro, que eu vou viver? Deus está dizendo, não, esse aí é o teu limite. Agora você vai conhecer o Deus que muda cenário, que muda a história, que visita a geração, aleluia, e faz cumprir com que a minha palavra não caia por terra, aleluia, diz o Senhor para a tua vida nesta tarde, aleluia, Jesus.
Oh, glória! Aleluia! Aleluia, Jesus! Deus tremendo, Deus de vitória. Quem se lembra da história de Jó? Aleluia! Eu abro um parênteses aqui só para poder ressaltar a história de Jó, porque faz muito sentido com o contexto em que nós estamos lendo aqui e pregando nesta tarde. A história de Jó começa muito boa. Jó, aleluia, Deus vai dar o testemunho de Jó, homem temente, que serve, reto, íntegro, se desvia do mal, aleluia. Só que Satanás está observando a vida de Jó. Satanás está observando, está dizendo, aleluia, eu preciso parar esse homem, eu preciso acabar com essa família, eu preciso destruir essa paz, essa alegria. Só que aí ele procura, só que ele diz, aleluia, quando os filhos de Deus vão até a presença de Deus, ele vai também. Aí Deus vai dizer, tu observaste meu servo Jó? E ele, sim, homem rétrigo, justo, que se desvia do mal. Aí ele vai dizer também, porque você cercou ele por todos os lados, com toda sorte de bênção. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: Satanás já havia tentado tacar a vida de Jó, só que não tinha brecha. Aí ele vai precisar da permissão de Deus. Deus permite Jó, aleluia, Satanás tentar a vida de Jó. Aí Satanás vai tentar a vida de Jó, vai roubar tudo que Jó tem. Por último, Deus vai roubar, Satanás vai roubar os filhos de Jó, a família de Jó, vai roubar a saúde, Jó vai ficar numa escassez. Eu preciso só acelerar para terminar, que meus filhos estão, aleluia, pentecostal ali. Aí a Bíblia diz que Jó chega no estado decadente da sua vida. Ele está em um buraco com cinza, só tem um pedaço, um caco de telha para se coçar, não tem mais nada. Para completar, sua esposa ainda diz, amaldiçoa esse Deus e morre, aleluia. Só que Deus é tão tremendo que está provando para Jó. Jó adorava a Deus, aleluia, quando tinha tudo, do bom e do melhor. Só que Jó perdeu tudo, mas continuou adorando a Deus. A fidelidade de Jó não mudou, continuou a mesma, porque Jó entendeu que Jó adora a Deus não pelas coisas que Deus dá, mas pelo o que Deus é na vida de Jó. E aí, lá no final, vai ter uma conversa com os amigos de Jó. Os amigos de Jó convêm e tentam convencer Jó o tempo todo de que Jó estava em pecado. Só que Jó não estava em pecado. Só que os amigos de Jó estão insistindo tanto que chega um ponto que Jó começa a se render. Porque aquela situação que Jó chegou não é para qualquer um, não tem como suportar. Se fosse na minha vida, eu confesso para os irmãos que talvez eu não suportaria, não teria estrutura nem a paciência de Jó para suportar aquele processo. Só que aí a Bíblia diz que Jó suportou até o final. E no final, aleluia, Deus visitou o cativeiro de Jó, mudou a história de Jó. Só que é interessante, para resumir, o que é que Jó diz? Antes os meus olhos te conheciam só de ver, antes eu te conhecia, perdão, de ouvir falar, só que hoje os meus olhos te veem. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Olha só como é que se encaixa no contexto, porque quando Jó chegou no seu limite, é que Deus conheceu quem Deus era na vida dele. Aí a Bíblia diz que os amigos de Jó chegam com as ofertas para sacrificar. Só que eles foram tão injustos que Jó, que Deus vai dizer, da mão de vocês eu não vou aceitar. Aí Jó está caído, só que está sem, aleluia, está sem força. Aí Deus vai dizer, Jó, levanta, porque você que vai ofertar o sacrifício e vai orar, porque das suas mãos eu vou aceitar. Aí no momento em que Jó, mesmo caído, fraco, levanta, ora pelos seus amigos, Deus muda a história de Jó. Aleluia, receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, porque é no seu limite que você vai conhecer quem Deus é na sua vida. É no seu limite que Deus vai confundir teus inimigos, porque as pessoas que estão de fora estão olhando, estão dizendo, agora ela para, agora ele para, agora ela entrega o cargo, agora ela para de cantar, agora ela para de pregar, para de liderar, para de dirigir, aleluia, para de fazer a obra do Senhor. Só que Deus está dizendo, não vai parar não,
porque maior, aleluia, é aquilo que Deus tem na sua vida, é a promessa, é a palavra que Deus liberou para a sua vida do que a visão, aleluia, de alguém de fora ao teu respeito. As pessoas olham de fora e dizem, vai parar. Deus olha de cima e diz, isso aí é apenas o começo. As pessoas olham de fora e dizem, agora ela chuta o balde, agora ela desiste. As pessoas talvez estão até rindo do momento que você está passando. Só que aí Deus está olhando lá de cima e está dizendo, não, agora é o momento que eu vou agir. Aleluia. Coma desse pão e beba dessa água, porque nesta tarde Deus te visita, nesta tarde Deus te renova, nesta tarde Deus te fortalece. Deus sabe da tua estrutura, Deus sabe até onde você pode suportar, e Deus está dizendo, calma, porque agora é comigo, sou eu que vou caminhar contigo, segura na minha mão, aleluia. Deus hoje está com a mão estendida para você. Eu não sei para quem está sendo dirigida essa palavra, mas tem pessoas aqui que estavam pensando que era o seu fim, que era o limite. Senhor, e agora o que eu vou fazer? E agora, Senhor, o que será de mim? Aí Deus está dizendo, calma, porque hoje eu entro na batalha. Hoje eu entro nessa guerra. Satanás, eu não vou te perder para o inimigo, não. Satanás achou que ia te destruir nesse deserto, achou que ia te neutralizar, que ia te paralisar, mas eu hoje entro, aleluia, e te curo as feridas, aleluia. Deus está curando enfermidades de pessoas aqui, aleluia. Eu posso liberar uma palavra para o teu coração aqui, recebe, se você tiver fé. Deus está curando pessoas aqui, aleluia. Deus está curando pessoas aqui. Deus está visitando a saúde de alguém. Deus está visitando a saúde de uma mulher. Deus está visitando agora o seu interior, mulher. Deus está, aleluia, só permitiu chegar nesse estado porque Ele quer se revelar para você. Porque é quando a gente chega no limite que nós criamos uma intimidade sobrenatural com Deus. É no nosso limite que nós conhecemos o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que liberta, o Deus, aleluia, o Deus que sara, o Deus que visita, o Deus que promete e cumpre. É no limite que nós conhecemos. E Deus está visitando o teu limite agora. E está dizendo que não é o fim. Aleluia. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Glorificado e exaltado seja o teu nome, Deus. Glorificado, feche teus olhos, você que puder, coloque a mão no seu coração e vamos fazer uma oração. Eu já quero agradecer a minha rica oportunidade, mas vamos orar agora nesse momento. Ó querido Deus, querido Pai, visite essas pessoas que estão assistindo agora. Pai, eu não conheço o interior delas, eu não conheço a vida, eu não conheço a história, eu não conheço a necessidade, eu não conheço qual é o limite delas, Senhor, mas Tu sabe, Pai, Tu conhece. Visita agora o interior de cada um dessas pessoas, Senhor, e revela, Senhor, para elas, Pai. Revela a elas, Pai. Aleluia, no limite delas, Senhor, que o Senhor vai se manifestar. Mostra para elas, Pai. Mostra para ele que quando nós chegamos no limite, nós conhecemos um Deus que tudo pode. Aleluia. Pai, sara as feridas. Cura o interior, Pai. Tira a angústia, tira a depressão, tira a tristeza. Esse aperto no coração vai caindo por terra. Toda a opressão do inimigo vai caindo por terra. Obra de bruxaria, de macumbaria, vai desfazendo agora, Senhor. Vai quebrando o arco, vai quebrando a lança, vai fechando a sepultura, vai dando vida, livramento, escape para o teu povo. Vai abrindo porta de escape, meu Senhor, para o teu povo passar. Aleluia. Vai agindo, vai operando, vai trabalhando, vai visitando, vai renovando com nova língua, vai renovando as forças espirituais do teu povo agora. Pai, vai renovando, Senhor, vai enchendo do teu Espírito Santo, vai trabalhando, vai operando, Jesus. Aleluia. Visita o teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer a minha rica oportunidade que me foi passada neste momento para ministrar a palavra de Deus. Para mim é uma honra poder estar aqui, poder ministrar ao coração dos amados. É uma honra poder servir a Deus. É quando nós chegamos no limite, meus irmãos, que nós conhecemos quem Deus é. Ele deixa a gente chegar no limite porque Ele quer se revelar para nós de maneira sobrenatural. Quando nós chegamos no limite é porque Deus quer te levar para um outro nível. Aquele nível já está raso demais. Aí Deus quer te levar para um outro nível. Aleluia. Deus quer te levar para o profundo. Ele chega, oásis preparado no deserto. A Bíblia diz que, o último versículo que eu li, eles acamparam em Elim. Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Há um forte simbolismo por trás disso, mas eu deixo para uma próxima vez. Só que 70 palmeiras, 12 fontes de água, é lugar de sombra, água fresca, provisão, de renovo espiritual. Deus estava preparando algo especial para o povo, e ali eles acamparam, renovaram as suas forças, suas energias, o psicológico foi estabelecido, e ali eles começaram uma nova jornada com sua vida restaurada. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, e eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.